Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um tema que eu introduzi no vídeo sobre fortalecimento emocional e que a minha seguidora e colega de profissão, Poliana, pediu que eu aprofundasse um pouco mais. Eu vou falar dos 4 mundos. Em que mundo você vive? Porque muitas vezes nós queremos mudar algo na nossa vida ou em nós e nós não conseguimos. Gente, nós crescemos acreditando que só existia um mundo, o mundo físico. Isso porque esse mundo que nós conhecemos é um mundo concreto. É o que podemos ver, tocar. Somos nós, o nosso corpo, os objetos, as pessoas ao nosso redor, tudo que pode ser visto e tocado. E como esse mundo ele é concreto e é ele que nós podemos enxergar, nós crescemos acreditando que só existe ele. Mas na realidade, quando nós estudamos sobre o comportamento humano, a mente e as emoções, nós nos deparamos com o fato de que a nossa vida é o que somos em um nível muito mais profundo do que este que pode ser visto e tocado. A vida, ela é a soma dos componentes, das atitudes e das mentalidades internas que podem nos dar o poder de ajustar, melhorar ou mudar a nossa situação a qualquer momento. A sua vida, ela é feita das partes física, intelectual, emocional e espiritual que compõem o todo do ser humano. Então são 4 mundos que nos compõem e não só esse que a gente enxerga, o mundo físico. Nós não vivemos em um só mundo. Na verdade, nós vivemos em 4 mundos. O mundo físico, ele é apenas uma impressão desses outros mundos. E a realidade interna, que é invisível, é que cria a nossa realidade externa, que é tudo que nós podemos ver. O mundo que a gente consegue enxergar, o concreto, esse que vemos, que tocamos, ele é criado pelo nosso mundo invisível, pelos nossos mundos invisíveis, pelos nossos outros 3 mundos que não enxergamos, que são o mundo mental, que é o mundo dos pensamentos, das ideias e da cognição, o mundo espiritual, que é o mundo das crenças, dos valores e da fé. E, gente, quando eu falo aqui de espiritualidade, eu não estou falando de uma religião específica. Eu estou partindo do pressuposto que a maioria das pessoas acredita que tem um espírito que habita em nós, nesse nosso corpo físico, no nosso corpo visível, e que a gente alimenta esse espírito através da fé que temos, independente de qual seja. E como esse mundo espiritual, esse segundo mundo invisível que eu falei, ele também não pode ser visto, mas ele fundamenta muito dos nossos comportamentos ou ações, porque, gente, nós tomamos muitas decisões baseadas nos nossos valores espirituais e na fé que temos. Então, ele também constrói os resultados que nós temos no nosso mundo físico. E o outro mundo invisível é o mundo emocional. O mundo dos nossos sentimentos, das nossas emoções, de tudo que a gente sente, que às vezes a gente percebe e que outras vezes a gente nem percebe, das nossas emoções conscientes e das nossas emoções inconscientes. Vocês concordam que esses 3 mundos que eu acabei de falar para vocês, eles não podem ser vistos nem tocados? Vocês veem o seu pensamento? Vocês veem a sua fé? Vocês veem os seus sentimentos? Vocês tocam neles? Por isso, gente, por não serem concretos, é que nós não nos damos conta da existência desses mundos. Só que, para a gente conseguir ter uma vida realizada, nós precisamos de uma base interna, mental, espiritual e emocional que nos sustente para produzir o que precisa ser produzido.
E, gente, eu falei para vocês no vídeo, você foi à piscina, sobre o PA, sobre o processo de manifestação, que é os nossos pensamentos geram as nossas emoções, que geram as nossas ações e que geram os nossos resultados. Quem não viu esse vídeo ainda, veja, gente, porque ele é muito importante para a gente entender tudo que vem pela frente, tá? Acontece que o nosso mundo espiritual, as nossas crenças, elas vêm ainda antes do pensamento. Porque os nossos pensamentos, eles variam de acordo com o nosso sistema de crenças. E o mundo espiritual, ele faz parte das crenças internalizadas que temos e que são fundamento para os nossos pensamentos. Então, gente, na realidade, o mundo físico, esse que a gente vê e toca, esse visível, ele é um reflexo dos outros 3 mundos invisíveis. Eu vou mostrar aqui para vocês. O mundo espiritual, o mundo mental e o mundo emocional. Acontece que são esses 3 mundos que geram o mundo físico. São eles que produzem o mundo físico, que é o que a gente pode ver, tocar, que é como a gente enxerga a nossa vida hoje. Mas como a gente não visualiza esses 3 mundos, nós temos dificuldade em entender que enquanto a gente não modificar eles, que são invisíveis, nós não teremos as mudanças que a gente quer ter no nosso mundo concreto. E eu vou usar, gente, para vocês entenderem melhor, um exemplo que a minha coach maravilhosa, Carol Ferreira, sempre usa quando ela tá falando disso, tá? Imaginem uma árvore. Eu fiz aqui para vocês. O que vocês veem quando vocês olham uma árvore? Vocês veem as folhas, os frutos e o tronco. Isso é o visível, não é? Mas o que cria isso tudo que vocês estão vendo aqui são as raízes. E as raízes é o que você não pode ver. É o invisível. Então é o invisível que cria o que é visível. E na nossa vida é isso que costuma acontecer. A maioria das pessoas, elas estão insatisfeitas com os frutos ou com algum fruto, eu tô chamando aqui fruto de resultados em algumas áreas específicas da sua vida. E isso acontece porque as suas raízes, o espiritual, o mental e o emocional, não estão saudáveis. Mas como não se pode enxergar a raiz, nós nos esquecemos dela e ficamos tentando mudar os frutos sem sucesso. É como se você fizesse assim. Você olhasse para os frutos da árvore da sua vida e dissesse: ué, limões? Eu não quero limões. Eles são azedos. Aí você vai e arranca todos esses limões e cola maçãs no lugar. E passa um tempo e o que acontece? Aparece de novo os benditos limões. Aí você pensa, uai, o que está acontecendo? Eu arranquei os limões. Acontece, gente, que o que você está plantando é um limoeiro. E você colhe exatamente o que você planta. Então, nós ficamos querendo mudar as situações da nossa vida, arrancando os frutos, os resultados, colando, trocando os frutos, sem modificar a raiz, o espiritual, o mental e o emocional. E tudo o que você tem hoje como resultado é o que você está plantando há tempo. Será que você não vem a sua vida inteira arrancando os seus frutos azedos e colando outros no lugar sem modificar as raízes, que são o mundo espiritual, o físico e o emocional? Gente, que são os mundos espiritual, mental e emocional? Gente, o mundo físico, ele é apenas uma impressão desses outros mundos. É o invisível que cria o visível.
E são esses 3 mundos que criam os resultados que você tem hoje no seu mundo visível, na sua vida. E é o seu agir que transforma a sua realidade interna na realidade externa. A ação, ela é a ponte que conecta o mundo invisível, esses 3 mundos, ao mundo visível, a sua vida, a sua realidade. E do mesmo modo que nós alimentamos o nosso corpo para que ele se mantenha saudável, nós precisamos alimentar o nosso espírito, a nossa mente e a nossa emoção, de forma a conseguirmos que o nosso mundo físico seja um reflexo do equilíbrio entre esses 3 mundos. E como eu gosto sempre, gente, de trazer exemplos práticos aqui para vocês, para que vocês possam conseguir visualizar o que eu estou falando, eu vou dar 3 exemplos em áreas diferentes de como muitas vezes nós não temos os resultados que buscamos porque as nossas raízes não estão saudáveis. E eu vou começar com um exemplo meu. Eu já falei para vocês em um outro vídeo que há um tempo eu vinha querendo emagrecer um pouco e eu tentava e acabava não conseguindo. Eu já fazia academia há 2 anos, eu tentava várias dietas sem muito resultado. E eu nunca tinha feito, gente, a ligação de que eu não conseguia por causa das minhas emoções e crenças. E eu falo crenças porque eu acreditava que eu não emagrecia, porque eu tinha hipotiroidismo, porque eu achava que o meu metabolismo era lento. Então eu tinha algumas crenças em relação a isso. Até que por outros motivos eu iniciei um processo onde eu trabalhei as minhas emoções. E como resultado disso, como consequência, eu emagreci até hoje 14 quilos. Muito mais do que eu queria, né? Do que eu imaginava conseguir. E não teve, gente, hipotiroidismo, metabolismo lento que me impedisse depois que eu estava bem emocionalmente. E a diferença é que antes eu tentava modificar sempre olhando só para o mundo físico, para as coisas concretas, que eram as atividades físicas, as dietas, e eu não conseguia enxergar que eram as minhas emoções e as minhas crenças, os mundos invisíveis que não permitiam que eu tivesse as ações necessárias para eu ter o resultado que eu desejava. Vocês entendem isso? Um outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês é de uma pessoa que nunca consegue ter relacionamentos interpessoais satisfatórios. Ela fica insatisfeita em suas relações e está sempre mudando de parceiros, de ciclo de amizades, mas acaba sempre tendo os mesmos resultados em seus relacionamentos. Essa pessoa, ela não percebe que não adianta mudar os frutos, as pessoas, modificar as pessoas do seu círculo. Se são as suas raízes, as suas emoções, às vezes desconfiança, falta de empatia, ciúmes, posse, rivalidade, competição, julgamentos, críticas e tantas outras emoções, ou são as suas crenças de que não é merecedora de amor, de que as pessoas não são confiáveis, ou de que não dá para ter tudo. Tem gente que tem até essa crença, gente, de que se ela tá bem profissionalmente, ela não pode estar bem nos relacionamentos porque não dá para ter tudo. São esses mundos invisíveis que a impedem de ter os resultados que ela gostaria. Então não adianta ela ficar mudando as pessoas, porque tudo vai se repetir. E ela só consegue entender e trabalhar seus pensamentos, emoções e crenças só depois que ela consegue entender e trabalhar isso, é que ela passa a conseguir ter relações mais saudáveis na sua vida. Gente, isso pode parecer, eu falando assim pra vocês, uma situação muito inusitada, mas eu atendi muito tempo. E isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Só mudam as emoções, as crenças, os pensamentos, de acordo com a história de vida de cada um. Mas acontece demais. E um outro exemplo é de uma pessoa que gostaria de ter uma vida financeira mais próspera. E sempre que ela começa um novo trabalho, ela dá o seu melhor. Mas quando começam a aparecer as dificuldades, os desafios, ela desmotiva e diz que as coisas nunca dão certo para ela. Ou então,
ela até começa a ganhar melhor, a prosperar, mas não consegue lidar com o dinheiro de forma equilibrada e gasta tudo o que ganha ficando sem dinheiro novamente. Essa pessoa, gente, ela muda de emprego, ela abre um novo negócio, mas ela volta sempre para aquele mesmo ponto de partida. Ela tenta mudar o externo, que é o trabalho, o tipo de negócio, mas ela só consegue sair desse ciclo quando ela entende que são suas emoções, pode ser medo, insegurança, sentimento de incapacidade, falta de autoconfiança, ou as suas crenças que a impede de realizar o seu sonho de prosperar. Gente, os nossos pensamentos, eles são condicionados pelos nossos sistemas de crenças internas. Então, nós só podemos nos transformar pela renovação desses 3 mundos que eu trouxe hoje para vocês. O mundo espiritual, o mundo mental e o mundo emocional. O que diferencia as pessoas que conquistam seus objetivos são as suas crenças, os seus pensamentos e as suas emoções. Quais são as raízes do seu pensamento hoje? Medo, pessimismo, vitimismo, falta de autorresponsabilidade, crenças negativas, falta de confiança em si mesmo. De onde vem isso? Vamos parar de arrancar os frutos e observar as raízes. Quando elas não forem saudáveis ou estiverem apodrecidas, vamos mudar o que plantamos. Vamos plantar de acordo com os frutos que desejamos. E a dica de hoje, vocês pedem dicas sempre. A dica de hoje, a dica que eu dou hoje para vocês é: observem tudo o que se repete na sua vida. Tudo que acontece de forma repetitiva, por mais que você mude as pessoas, o lugar, a situação, e aquilo continua se repetindo. Aquele resultado que você não quer continua acontecendo. Porque é aí, no que se repete, que tem questões emocionais, mentais ou crenças que precisam ser trabalhadas. Gente, mude o seu mundo interno para que seu mundo externo mude. Alimente esses 3 mundos internos invisíveis que eu disse para vocês. Porque tudo cresce no momento em que você cresce. E está tudo sempre aqui. Está tudo sempre aqui. Eu tenho um recadinho hoje para vocês. Gente, o vídeo da próxima semana, como eu falei com vocês, que eu tava com novos projetos de trazer pessoas no canal. No vídeo da próxima semana eu vou receber o José Vitor Dias. Ele é um especialista em negócios digitais e ele é o criador da Rotina de Sucesso. Eu já fiz um vídeo sobre isso, assistam lá. E ele vai falar aqui pra gente de um tema que eu nunca falei, que é emoções e finanças. Tá? Vai ser muito bom. Só que esse vídeo ele vai ser gravado ao vivo no Instagram no dia 27, terça-feira, às 8 horas da noite. Então estejam lá também, participem, comentem, não percam, e depois ele vem para o canal como uma participação especial. Eu tô muito honrada com essa participação especial, então eu peço que vocês me ajudem, prestigiem esse meu convidado, porque ele é um convidado de honra. Ele é um empreendedor de sucesso e ele vai estar falando aqui pra gente também como as nossas emoções afetam também a nossa vida financeira. Então, até a próxima!